Olha, a gente vai falar agora sobre aposentadoria, especialmente sobre a aposentadoria rural. Esse benefício previdenciário tem regras próprias. Além de precisar comprovar o tempo de contribuição, o trabalhador precisa comprovar também que estava se dedicando à atividade rural. Essa comprovação não se resume exclusivamente ao vínculo empregatício. Eu vou conversar mais sobre esse assunto agora ao vivo com o Jefferson Maleski, ele que é advogado previdenciarista, está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui com você e com os telespectadores. Prazer recebê-lo também. Primeiro, eu queria que você explicasse para a gente. Então, quer dizer que existem diferenças, né? Quais são as principais diferenças entre a aposentadoria rural e os outros tipos de aposentadoria? Bem, a aposentadoria rural, ela acaba sendo mais benéfica porque o homem acaba aposentando com 5 anos de idade a menos e a mulher acaba aposentando com 7 anos de idade a menos. Então, por isso que ela é mais benéfica. Por que que ela tem essa redução? Porque presume-se, a própria Constituição presume que o homem do campo, a mulher do campo, eles têm uma vida mais sofrida, debaixo de sol, etc. E por isso merecem essa aposentadoria um pouco mais cedo. Agora, com respeito aos requisitos que têm que ser comprovados, enquanto a aposentadoria urbana, ela necessita que se comprove tempo de contribuição. Eu tenho que comprovar, por exemplo, se eu sou homem, comprovar pelo menos 15 anos de contribuição para eu poder me aposentar. Se eu estou na área rural, se eu sou um homem rural, além da redução da idade, eu tenho que comprovar tempo de atividade rural ao invés de tempo de contribuição. Então, ao invés de comprovar 15 anos, pelo menos, de tempo rural, eu tenho que, de contribuição, de carnês pagos, eu deveria comprovar com documentos 15 anos de atividade rural. E quais são esses documentos, hein, doutor? Porque a gente percebe que ainda existe muita informalidade quando a gente fala sobre o trabalho rural, o trabalho no campo. Como que isso é feito? Como que essa comprovação deve acontecer? Em resumo, são todos aqueles documentos que constem duas informações básicas. A primeira delas é que conste o endereço daquele trabalhador, daquela trabalhadora rural. Então, o endereço que seja a fazenda, a chácara, o sítio, né? O endereço rural. E o segundo requisito é que apareça a profissão lavrador. Então, todo documento que apareça uma dessas duas comprovações, ele é útil para servir como documento hábil para provar que aquela pessoa trabalha ou trabalhou na roça durante tantos anos. Então, por exemplo, uma certidão de casamento que apareça a profissão do marido e da mulher, uma certidão de nascimento que apareça a profissão do pai, uma ficha médica, ficha odontológica que apareça, além da profissão, apareça também o endereço, matrícula escolar dos filhos, que apareça o endereço da onde o filho mora. Então, todos esses são documentos. O importante é que o documento tem que ser contemporâneo. Cada documento, para provar uma determinada época, tem que ser emitido naquela época. Então, não adianta, por exemplo, uma declaração agora feita por um fazendeiro falando: olha, fulano de tal trabalha aqui na minha fazenda por 50 anos. Essa declaração vai valer só para o período de agora, não vale para 50 anos. Tem que ter vários documentos através do tempo e cada um comprovando a data específica. São chamados documentos contemporâneos. Certo, então a pessoa ao longo da vida precisa ir guardando esses documentos, né? E se a pessoa não tiver feito isso, doutor, como é que faz? Aí fica um pouco mais difícil. Aí vai ter que procurar naquela caixinha de sapato que geralmente o pessoal guarda, aquela gaveta de documentos velhos, procurar por fazer uma investigação por pelo menos um documento. É o que se pede, é o que se exige. Início de prova material, um documento. Pode ser até mesmo uma fotografia da pessoa lá na roça, capinando, fazendo alguma coisa, tocando a boiada. Então, uma fotografia já serve como documento. E daí vai complementar a falta de outros documentos por meio de testemunhas. Pode ser chamados testemunhas que vão comprovar, suprir aquela falta de documentação. Certo, mas isso, claro, torna o processo um pouco mais difícil, né, doutor? Agora, o trabalhador rural precisa contribuir com a Previdência Social? Existe alguma diferença com relação a isso?
Sim, sim. Vai depender da categoria de trabalhador rural. O trabalhador rural pode ser, por exemplo, empregado rural, com carteira assinada. Nesse sentido, já vem descontado, quando ele recebe o contra-cheque dele, o salário, já vem descontado a contribuição. Se ele for contribuinte individual, prestador de serviço, ele mesmo tem que recolher o carnê do INSS. Agora, se ele for do tipo segurado especial, que é a grande maioria dos trabalhadores rurais, o segurado especial ele tem uma forma de contribuição diferenciada, com base na produção rural ou pesqueira que ele venda. Então, se ele, por exemplo, fez uma plantação de mandioca e vendeu R$ 10.000 dessa plantação, ele tem que contribuir com 1,3% em cima desses R$ 10.000 para a Previdência. Não é uma contribuição mensal, é uma contribuição em cima daquilo que ele vendeu da sua produção. Mas se a produção dele foi tão pequena, tão mínima, que deu só para sobreviver, só para alimentar a sua família, nem isso ele precisa contribuir. Por isso que o trabalhador rural precisa comprovar, nesse caso específico, comprovar o tempo de atividade e não é obrigatório apresentar a contribuição. Embora ele seja obrigatório a contribuir, nem sempre isso vai ser possível. Tá certo. Agora, no caso dos autônomos, o trabalhador rural autônomo, na hora de se aposentar, existem diferenças em relação ao trabalhador com vínculo empregatício? Isso porque a pessoa, às vezes, presta um serviço ali, vez ou outra. Geralmente, essa pessoa não tem a autonomia ali para emitir uma nota, não tem esse cuidado. Como que essa pessoa faz? No caso do autônomo, se ele se encaixar como segurado especial, ele pode trabalhar até trabalhar recebendo salário até 120 dias por ano, que ele não perde essa característica de segurado especial e não precisa recolher mês a mês. Agora, se ele trabalhar mais de 120 dias no ano, daí ele precisa recolher a guia dele, né, o carnê, recolher todo mês, como segurado facultativo, segurado especial facultativo, para que a Previdência tenha a informação de que ele é um trabalhador autônomo e está trabalhando para diversos patrões, e ali ele, mesmo que não seja de uma terra própria dele, mas daí ele vai ter uma comprovação de que ele está vinculado à Previdência. Tá certo. E como são considerados aqueles períodos descontínuos de atividade rural na contagem para aposentadoria? Porque às vezes a pessoa trabalha, depois ela sai, vai fazer outra coisa, depois volta. Essa pessoa consegue, tem alguma diferença nesse caso aí ou não? Os períodos descontínuos, eles não atrapalham aqueles períodos onde se tem prova. Então, a própria legislação previdenciária fala que o tempo rural, ele não precisa ser contínuo, ele pode ser em pedaços fracionados, desde que a pessoa apresente provas para cada trecho, para cada pedaço, para cada período, né? Então, ela tendo provas de período, ele vai ser computado. Agora, o interessante é que muitas pessoas, elas variam trabalho rural com um trabalho urbano. Então, alguém que trabalha na roça é vaqueiro, é peão, e depois, em momento de entre safra, vai para a cidade, trabalha de pedreiro, de servente. Essa pessoa, esses períodos urbanos não precisam atrapalhar ela, se ela pedir a aposentadoria rural, desde que o último período, quando ela for fazer o pedido da aposentadoria, seja rural. É uma exigência que se faça. Agora, se ela não conseguir, tiver o último período urbano, aí ela pode optar por uma segunda aposentadoria, que seria a aposentadoria híbrida, aquela que junta períodos urbanos com períodos rurais. A única diferença é que na aposentadoria híbrida ele perde aquela vantagem de se aposentar antes, mais cedo. O homem é 65 anos e a mulher 62. Tá explicado, doutor Jefferson. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a entender um pouco mais a respeito desse tema. Abraço, até uma próxima oportunidade.